Paz seja convosco, que o pastor Elcio trazendo uma palavra abençoada para a sua vida. Hoje, trazendo uma passagem da Bíblia que fala a respeito de fé. Jesus aparece sobre as águas para os seus discípulos naquela tempestade. E Pedro diz: Jesus, se fores tu, permita-me ir aí até você. Assim acontece e você já conhece a história. Pedro começa a afundar. E na passagem Mateus 14, versículo 31, Jesus disse para Pedro: homem de pequena fé, por que você duvidou? Por que Pedro duvidou? Primeiro, a própria pergunta de Jesus traz a resposta. Porque ele tinha uma pequena fé. Homem de pequena fé, por que você duvidou? A falta de fé, na verdade, faz com que ele duvide, tenha medo. Na nossa caminhada cristã, nós vamos ser orientados por duas coisas: fé ou medo. Fé não é somente acreditar, mas é ter a certeza de que as coisas vão contribuir para o nosso bem, mesmo que pareçam impossível. O oposto da fé não é somente a incredulidade, mas o oposto da fé, além da incredulidade, está também o medo. E o medo pode matar. Nós estamos num momento bastante, vamos dizer assim, caótico da humanidade, por diversos fatores. Muitas pessoas não estão sabendo lidar com o que está acontecendo. Muitas pessoas não sabem o que fazer. Primeiro, porque isso é um vírus novo, não tem cura, né? Algo novo, então erros são cometidos. Mas esses erros não devem fazer com que nós, cristãos, tenhamos medo, porque a nossa fé deve estar aprimorada em Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E quando eu falo de medo, pode ser mortal, pode matar, a gente lembra dos 12 espias, que foram espiar a terra de Canaã enquanto o povo estava no deserto. Tinham acabado de sair do Egito. Estavam caminhando para a terra prometida. E Moisés enviou esses 12 espias para dar uma avaliada, uma analisada naquela terra, e eles voltaram. Só que eles voltaram com uma pequena diferença. 10 desses espias voltaram com medo. Apenas 2 voltaram e viram as coisas boas daquela terra. 10 voltaram com tanto medo que botaram medo na maior parte daquela população que tinha acabado de sair do Egito. Botaram tanto medo que eles não quiseram confiar em Deus. Repare, o medo foi tanto que Deus já tinha operado o milagre de fazer com que eles atravessassem o Mar Vermelho em terra seca. Um paredão de água de um lado, um paredão de água do outro, e eles atravessando o mar em seco. Mas aquelas 10 pessoas, aqueles 10 espias botaram tanto medo que eles duvidaram que Deus estaria com eles entrando naquela terra, vencendo aqueles gigantes, vencendo aqueles povos guerreiros. O medo pode ser mortal. E o que aconteceu? Veio um castigo sobre eles. 40 dias aqueles espias passaram espiando a terra prometida. E como castigo, cada dia se transformou em um ano no deserto. 40 dias se transformaram em 40 anos no deserto por causa do medo. O medo foi mortal. Tanto é que a Bíblia vai dizer que apenas 2 pessoas daquela geração de 21 anos para cima que saíram do Egito entraram na terra prometida. Apenas Josué e Caleb. O restante do povo, que tinha 21 anos para cima, que saiu da terra do Egito, morreu no deserto por causa do medo. Ou seja, nesse caso, a falta de fé ou o medo foi mortal para essa geração. E eles caíram no deserto nesses 40 anos. Apenas essas 2 pessoas e os descendentes deles entraram na terra prometida. O descendente daquelas pessoas que morreram no deserto entraram.
porque os que tiveram medo morreram. Apenas Josué e Caleb. Como Moisés intercedeu pelo povo, ele também acabou morrendo antes de entrar na terra prometida. Então, o medo pode ser mortal. Nesse momento, o medo é o nosso pior inimigo. Então, nós devemos ter fé. Ah, mas as notícias, mas isso. Confiamos em Deus. Confiamos em Deus que protege os seus, que está sobre os seus. Então, não te preocupa, alimenta a tua fé. A fé vem através da palavra de Deus, de ouvir a palavra de Deus. Então, nesse momento, procure a Bíblia, procure ler a Bíblia, procure orar, procure se alimentar da palavra de Deus, do espiritual, para que você tenha fé. Para que você, no momento que bateu o vento, no momento que a onda sacudir, você não duvide e comece a afundar. Assim como foi com Pedro. Veja bem, tanto o povo de Israel quanto Pedro estavam vivendo sob o milagre de Deus. Aquele povo tinha acabado de ver o milagre das águas se abrindo. Pedro viu o milagre acontecendo de ele andar sobre as águas e Jesus está andando sobre as águas. Mas mesmo assim, eles tiveram medo. Mesmo assim, eles duvidaram. Então, o medo pode, mesmo debaixo da presença, mesmo vendo o milagre de Deus, nós pode ser mortal o medo. E Pedro começou a afundar. Só que com uma diferença. Pedro não afundou completamente, porque Jesus teve misericórdia. Clame a Ele. Saiba que você pode ter medo. Saiba que é natural ter medo. Mas você precisa clamar a Deus. O medo não vem para duvidarmos de Deus. O medo deve ser racionalizado para que tenhamos mais fé em Deus. Diante de tudo isso. E quanto mais você se alimenta, a tua fé é alimentada. Quando mais você se alimenta da palavra de Deus, a tua fé é fortificada. Então, busca a Deus nesse momento, inteiramente, sem medo. Porque o mundo, as situações, as coisas vão dizer que Deus não está no controle. E eu vou dizer para você que Deus está no controle de todas as coisas. Sempre esteve e sempre estará. Porque Deus é. Deus é Deus. Deus é amor. Então busque fortalecer a tua fé. Seja fortalecido com essa palavra de fé. Paz seja convosco.